Então, chegamos no último dos sistemas de amortização que a gente vai ver, que é o sistema de amortização misto ou SACRE, que é o sistema de amortizações crescentes. Então, chegamos no sistema que eu não sei ainda, sinceramente, por que a gente ensina, porque eu não vejo mais ele ser usado, mas ele já foi muito usado pelo sistema, pela Caixa Econômica Federal. Então, o que acontece? Tá? Esses são os dois sistemas mais utilizados. Eu poderia dar matemática financeira e só ensinar esses dois sistemas para vocês, porque afinal, o sistema americano vocês já aprenderam lá em juros compostos, basicamente. Tá? O Price, ele tem a vantagem de, por todas as prestações serem iguais, ele tem uma prestação inicial menor, tá? Ele tem uma prestação inicial menor. Já o saque, ele tem uma prestação inicial maior, mas ele tem a vantagem que as prestações vão decrescendo, né? Eu não coloquei aqui. Então, aqui a gente tem a amortização constante, a parcela de juros decrescendo e, consequentemente, as minhas parcelas, né, que é o que eu pago efetivamente, também decrescem. Então, as pessoas gostam muito dessa característica do saque, que ela tem as prestações decrescentes. Só que muitas vezes a prestação do saque ela fica muito alta, certo? Esse valor aqui que a gente calcula, se a gente faz esse P sobre N e mais os juros, ela fica uma prestação muito alta. Foi por essa razão que a professora aqui não usou o saque, ela usou o price, porque isso aqui era para investimento no negócio e eu precisava de capital de giro. Então era melhor para mim ter uma parcela menor e fazer o negócio funcionar com prestações menores, tá? Então, as pessoas, às vezes, elas têm essa queda de braço entre o price e o saque. Todo mundo quer uma prestação mais baixa, mas não querem pagar tantos juros. Então, é por isso que nasceu o sistema de amortização misto, que é o SACRE. O que significa o SACRE? É Sistema de Amortizações Crescentes, tá? Mas eu prefiro que vocês pensem nele como um sistema misto. E como é que calcula a prestação do SACRE? Então, a prestação do SACRE, esse é o exercício mais chato de todos. Por quê? Porque para calcular a prestação do SACRE, ele é exatamente a média desses dois. Então, vocês precisam calcular a prestação do price, calcular a prestação do saque e fazer uma média. Então, o SACRE, o que ele vai ter? A prestação dele vai ser a média entre o R do price, que é sempre o mesmo, né? Mais a prestação do saque, tá? Então, o saque, ele é isso aqui, a prestação dele é a média desses dois. Como é que a gente preenche uma tabela do saque? A gente faz o saque, faz o price, começa então pela coluna dos pagamentos, fazendo essa média, depois de preencher, depois de fazer esse cálculo aqui, e daí preenche o resto da tabela de acordo, né? Lembrando que a gente tem o saldo inicial, começa com o valor do empréstimo, a gente tem os juros no período, que é o saldo devedor vezes I, o saldo vezes os juros, daí a gente vai ter aqui o pagamento, vai pular aqui para essa coluna, pagamento. Daí, uma vez que a gente tem o pagamento, o valor da amortização vai ser o quê? Vai ser dessa fórmula aqui, ó. Vai ser o valor da prestação menos os juros. Daí a gente preenche o valor da amortização e pode calcular o valor do saldo final, né? Fazendo o saldo após juros menos o valor da prestação e segue para o próximo período. E esse aqui é o SACRE. Como é que funciona o sistema de amortização misto? Então, assim como todos os outros, a prestação e a amortização, mais juros, ele tem essa característica que as amortizações são crescentes, os juros são decrescentes, assim como no price. E como que se calcula esse sistema? Então, esse sistema ele é calculado, a gente calcula a prestação fazendo exatamente a média aritmética da prestação que seria do price para o mesmo empréstimo com a prestação que seria do saque, certo? Então, a gente soma as duas e divide por 2. Então, é um cálculo meio chatinho, né? Então, como é que é? A gente já fez esses dois cálculos aqui, do price e do saque, né? Como é que a gente fez eles lá? Então, a gente calculou, quando a gente calculou do sistema de amortização constantes, a primeira prestação deu 280. Quando a gente calculou do price, o mesmo empréstimo, a prestação tinha dado 252,38. Como é que a gente vai calcular agora do misto? A gente vai somar
os 252,38 do price com os 280 do saque e dividir por 2. E esse valor vai dar esses 266,19. Fica de tema de casa para vocês verificarem. E daí esses 266,19, assim como a gente fez no price, a gente vai interpretar eles como a soma de uma parcela de amortização mais uma parcela de juros. A parcela de juros a gente obtém calculando, multiplicando por I o saldo devedor inicial. Então, na primeira parcela, a gente tem o saldo inicial, que é o valor do empréstimo 800, juros de 80. A gente calcula a prestação dessa forma que eu falei, fazendo a média do price e do saque. Então, a gente pode deduzir que a nossa parcela de amortização é 186,19, subtraindo 80 dos 266,19. Fazendo o saldo após juros menos a prestação, a gente obtém o saldo final e inicia um novo período, calcula os juros, obtém a prestação fazendo a média do price e do saque, obtém, então, a amortização, subtraindo os juros dessa prestação, obtém a parcela de amortização, certo? Funciona dessa forma. E para finalizar esse conteúdo, né, algumas reflexões sobre os sistemas de amortização. Aqui fala que o saldo final de cada período pode ser calculado pela soma das parcelas de amortização dos pagamentos que faltam ou pelo valor atual dos pagamentos que faltam. São as duas formas de calcular o saldo final de cada período, que seria o saldo devedor do financiamento. Essas são as duas formas, certo? O interessante é vocês aprenderem a calcular isso sem desenvolver toda a planilha, vocês compreenderem. Então, o meu objetivo aqui com vocês, o que eu gostaria que vocês assim fixassem a mente e descobrissem é, sem desenvolver toda a planilha de cálculo, como que vocês podem obter o saldo devedor em cada um dos sistemas? Como que vocês fariam isso, certo? Então, concentrem-se e pensem numa solução para isso, sem desenvolver toda a planilha. Então, se eu der um financiamento para vocês de 360 prestações e eu perguntar qual que é o saldo devedor depois do pagamento da prestação de número 217, como que vocês me dão essa resposta sem desenvolver toda a planilha? Pensem nisso. Até o próximo conteúdo.